Olá, sejam muito bem-vindas ao terceiro podcast da Fórmula Viva, o nosso VivaCast. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que pode mudar a sua relação com o seu corpo, a sua sexualidade e a sua saúde íntima, que é o assoalho pélvico. Nós temos hoje como convidada a Bruna Araújo, fisioterapeuta especializada em saúde pélvica feminina. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada, Val. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer por esse convite, né? Para a gente estar falando aí de um assunto tão importante, né? Tão significativo na vida da mulher, que é a saúde íntima, né? O cuidado dessa musculatura, dessa região que é tão pouco falada. Às vezes muito esquecida, né? Mas tão importante, né, na vida da mulher aí. E qual que é a sua formação? Como que você foi para essa área, Bruna? Eu sou fisio há mais de 10 anos, sempre atuei, sempre trabalhei com reabilitação e meu público maior sempre foi mulheres. Mas há 3 anos, né, que eu comecei a especialização em saúde da mulher na fisioterapia pélvica. Por mudanças mesmo que eu senti no meu corpo e necessidade de estar aí entrando nessa área, aprofundando nessa área. Então, assim, eu percebi, sendo fisioterapeuta há 10 anos, que com a reabilitação externa, né, a musculação, eu dava aula de pilates, a gente não conseguia ter a qualidade nessa musculatura do assoalho pélvico, que precisava ser mais direcionada, né, ter o toque ali que a gente não tem. E aí eu comecei a me especializar bem na época da pandemia, e hoje já faz mais de 3 anos que eu estou nessa área, né, e cada vez é uma demanda grande, né? Buscando conhecimento e assim, é uma demanda gigantesca mesmo. Então, a gente tem várias partes, tanto de disfunções, né? Saúde feminina, masculina, infantil, e aí você vai especializando. Então, hoje eu estou mais na área da saúde da mulher e obstetrícia, né? Que eu trabalho mais, que eu atuo. E conta pra gente o que é assoalho pélvico. Então, o assoalho pélvico, ele é a pelve, né? A musculatura da pelve. Então, ele é feito de ligamentos, tecido, mas o que leva à importância do assoalho pélvico é a sustentação. Então, o objetivo do assoalho pélvico é sustentar os órgãos. Então, essa parte baixa da mulher, isso. Né? A gente onde tem ficam ali os órgãos genitais, né? Isso, a gente tem a pelve aqui, que é essa parte, né, do quadril aqui. E o que é o assoalho pélvico? É os ligamentos, o tecido e o músculo que sustenta. Então, a gente tem a pelve e tem o assoalho pélvico. Então, ele trabalha como uma rede, ele sustentando os órgãos para não ter a descida, que é a bexiga, o útero e ali o reto. Assim, bexiga caída. Caída, porque a gente perdeu essa sustentação. Então, o objetivo do assoalho pélvico é sustentar, né? Ter essa sustentação dos órgãos, manter eles ali no lugar que tem que ser. Entendi. Né? E assim, os principais problemas que você encontra, que você observa nas mulheres 40 a mais, que é o nosso foco aqui. Existem várias coisas assim que a gente observa, né, nas mulheres de 40 a mais. Primeiro, a gente vê assim, que tem esse enfraquecimento dessa região, e isso é por conta da queda mesmo hormonal, né? Então, a gente tem aí o estrogênio, que tem essa diminuição, e aí a gente acaba não tendo nutriente aí para os músculos, né, para as articulações, para tudo, e tem essa fraqueza. Uma flacidez, né? Uma flacidez. A gente fala que ela até afina, né? Então, ela realmente ela tem a elasticidade muda, o colágeno muda. Então, o estrogênio trabalha em cima de tudo isso, do colágeno, né, da musculatura, da elasticidade. E aí, quando a gente tem essa queda que começa geralmente aí no 40 a mais, mas isso aí é um detalhe, a gente tem isso, mas é envolto de outras... Vários fatores, né? Vários fatores. Por isso que a gente trabalha muito individual com cada mulher. Uma mulher não é igual a outra. Então, uma mulher de 45, às vezes, tem uma saúde de assoalho pélvico e muito melhor que uma mulher de 40, que está começando ali, né? Mas essa parte aí do climatério, ela causa muito essa fraqueza do assoalho pélvico. É o que a gente ia falar agora, né? Isso. Por que essa região costuma sofrer tanto durante o climatério e a menopausa? A gente já falou, a queda do hormônio. Nós voltamos a falar dos hormônios, da queda hormonal, estrogênio, progesterona. Aí essa queda, ela influencia muito na saúde aí da pelve, né? Só que, assim, as mulheres que vivenciam essa fase, é o que eu falo, que a gente fala de trabalhar a individualidade, é importante, muitas mulheres não sabem disso.
Não sabe, acham que é só quando está na menopausa ou quando vai chegar numa idade já mais avançada, e nem sempre. Então, a gente começa Às ali... vezes começa mais até jovem. antes, até mais jovem. A gente tem pessoas mais jovens. Por isso que a gente tem aí os exames hormonais, né? A gente tem as ginecologistas que trabalham com reposição hormonal, porque é necessário. Então, a gente tem que conhecer o corpo e sentir. Não é normal uma pessoa de 30 anos ter uma fraqueza e ter perdas urinárias. Alguma coisa está acontecendo ali. Como que está esse hormônio? Como que está essa musculatura? Então, a gente precisa ter esse olhar. Então, isso sim. tem que ser meio que acompanhado, monitorado desde cedo, né? Desde mais cedo. Quem faz isso é a ginecologista. Isso, você ter uma ginecologista ali que trabalha com isso também, né? Porque tem as diferenças, né? Sim. Tem as linhas, né? Tem as linhas. Tem ginecologista que vai falar, né? Assim, que vai levar isso como mais normal. Vamos esperar mais tardio. Tem ginecologista que já consegue trabalhar já desde o começo, né? Cuidar dessa musculatura. Trabalhar, eu tenho hoje muita indicação mesmo de ginecologista, urologista, proctologista, porque ali está tudo envolto, né? E então essa elasticidade, essa perda da elasticidade acontece muita coisa, onde entra incontinência urinária, incontinência fecal, prolapso de órgão, né? Então a gente começa aí após os 40, lógico que geralmente a gente vai sentir essa perda um pouquinho até mais avançado, fecal, né, de prolapso, mas a mulher 40 a mais já tem perda urinária. Quando não segura mais o xixi, né? Não segura. Tosse, e às vezes acha que é só perder, né? E a gente leva como comum, acho que é só perder, mas não. Aí eu preciso ir 10 vezes no banheiro na parte da manhã, nossa, eu não consigo segurar. Aí a gente já tem que ter um alarme aí, né? Não é comum, eu bebi um copo de água, se eu bebi um copo de água, necessariamente eu preciso ir ao banheiro, não é assim. Isso aí a gente já está tendo, né? Algumas coisinhas aí. Então, a gente tem também problemas de bexiga hiperativa, bexigas hipoativas, né? Mas essa fraqueza aí de ter perdas urinárias, a gente fala que a gente tem a incontinência urinária de esforço, né? E a de urgência. Então, assim, às vezes a paciente tem 40 anos, vai na academia, malha e fala, nossa, quando eu fiz força, eu perdi um pouquinho de xixi. Ou até mais jovem, né? Aí a gente já vê que tem uma força errada nesse assoalho pélvico. Que também pode ser uma contratura. Digno de atenção, então, quando acontece já tem que fazer uma avaliação. A pessoa tem que se olhar e se entender o seu organismo também, né? Os sinais que ele dá. Interessante, Bruna. Então, secura vaginal, acho que você... É uma das coisas mais comuns, né? Mais comum. Secura vaginal, dor na relação sexual, a incontinência urinária, ardência, que a gente já falou, né? Tudo isso, então, está ligado à saúde pélvica. Tá, isso tudo está ligado à saúde, né? A gente fala que hoje a gente trabalha, não consegue fazer nada sozinho, né? Então, a gente trabalha com vários profissionais. A gente vê a alimentação, isso influencia muito, né? Na saúde, no pH, tudo. O ganho de peso, o exercício físico. Então, a paciente que tem um peso maior nessa pelve, imagina, se a gente é uma estrutura de ligamentos, órgãos, tecido, um peso ali, um abdômen, né, muito grande ali, a gente vai ter, sim, um resultado de uma força, né? A gente vai ter essa força levando para baixo. Então, a gente vai ter um comprometimento maior. Então, o peso, ele influencia, a obesidade influencia, a falta de exercício influencia. Sempre, né? Então, a gente entra aí com educador físico, com nutricionista. É aquela equipe multidisciplinar, né? Com ginecologista. Né? Olha que então, coisa, a gente vai né? ter aí, lógico que a gente vai encaminhando, né? E vai trabalhando em cima disso, mas não é só um profissional. Só um profissional. Nada eu posso fazer assim, se a paciente ela tem um sobrepeso muito grande, se ela não faz atividade nenhuma, se ela se alimenta mal, ela vai, Bruna, eu quero cuidar do assoalho pélvico. Muitas vezes ela não vai ter ela não vai conseguir ter o resultado que ela quer. Então, a gente tem que trabalhar aí em conjunto, né? Que é o mais difícil. As pessoas, às vezes, entendem isso, né? Porque muitas vezes demanda custo. Né? Às vezes, a pessoa não consegue bancar o tratamento com todos os profissionais. Tem isso também, né? Infelizmente. Aí, hoje, a gente até fala, assim, sobre... Né, quando você vai no ginecologista, tem que estar em dia, seus exames têm que estar em dia. Igual o exame hormonal mesmo, poucas pessoas querem fazer, né? Não. Sim, eu tenho um paciente que fala, eu não quero mexer com reposição hormonal. Os tabus. Como está o seu hormônio? Não posso, mas nunca vi. E hormônio é vida também, né? A pessoa tem medo. A gente falou isso no primeiro podcast, sobre esses tabus, né? De reposição hormonal. Hormônio é vida, né? A gente tem que ter um equilíbrio. Tem que ter né? um A gente tem que ter um equilíbrio aí.
E eu tenho muito também, assim, e eu também vejo no 40 mais, hoje as mulheres se cuidam muito, né? Então, a gente vê que essa parte do educador físico, dos exercícios, a gente tem muita procura. A gente vê que tem muito. Já mudou nessa Mudou, consciência. mas muitas vezes também a gente tem que ter ali uma consciência, porque nem tudo que a gente faz é tão, como que eu posso falar, nem é tão importante, é para aquela pessoa. Porque, igual a gente está falando, individualidade. Personalização, que tem tudo a ver com farmácia de manipulação. Então, assim, eu vou para academia, eu tenho. Geralmente, as pacientes mais 40 a mais são as pacientes que mais se preocupam com o corpo. Então, eu vou fazer peso no máximo, mas não tem uma orientação, não tem um exercício respiratório junto ali, sobrecarrega também. Então, a gente está falando de fraqueza, mas muitas vezes a gente tem coisas que a gente pode fazer que piora. Então, assim, atletas de alta modalidade, de crossfit, tem muita incontinência urinária. Tem prolapso de órgão. Eu não sabia isso. Muita gente trabalha em cima disso, da parte esportiva. Bariátrica tem um tecido com uma flacidez fora a parte hormonal, uma flacidez gigantesca. Também cai bexiga. A gente tem prolapso, que é a queda dos órgãos, né? Pelo canal vaginal, ele pode sair a gente pode ter essa queda uterina, várias gestações. A gente não sabe como foi. Não é a via de parto, e sim as gestações, o peso. O peso. Quantas gestações? Sim. Antigamente, as mulheres tinham 10, 8 filhos, imagina, aquele peso no assoalho pélvico. Então, a gestação, o útero, né? A bexiga, se a mulher tem uma bexiga, eu trabalho, hoje a gente trabalha 8 horas em algum lugar que eu não consigo ir no banheiro, acaba tendo uma bexiga hipoativa aí que não trabalha nada, segura, vai armazenando essa urina. Nossa, quantos fatores, né? E agora eu fiquei pensando aqui na minha avó. Ela teve 11 filhos. Como que era esse assoalho pélvico da minha avó? Né? A gente tem, e era um tabu, porque eu tenho hoje... não se falava sobre isso, né? Mas eu tenho procura de pacientes bem mais velhas, né, mais idosas, com prolapso de órgão. Ontem mesmo eu tive uma procura. Então, assim, a gente tem muita procura, assim, eu só vou procurar porque tá saindo para fora e eu mesmo coloco. Entendi. Eu fui no médico. Então, assim, procurar, né, isso que eu falo, os ginecologistas, eles atuam aí também, porque tem cirurgias, né? Mas não adianta muitas vezes fazer cirurgia e não trabalhar fazer o fortalecimento. Todo o trabalho, né? Como uma academia para o assoalho pélvico. Sim, mas né? a gente tem aí também as idades. Mas uma paciente com 40, 50 anos, se ela tem umas 2, 3 gestações e ela sentiu essa queda de bexiga, muitas vezes não adianta fazer cirurgia. Às vezes a gente tem que trabalhar o fortalecimento. Aí a gente fala de útero. Bexiga, a parte do xixi, segurar muito xixi, sentir aquele peso. A pessoa perde até a percepção da hora de ir no banheiro. Sim. E o reto, né? Então, a paciente constipada. Eu tenho muita paciente com prolapso de reto. Sai o reto, né? Uma bolsinha vaginal. Pela vagina. Pela vagina, porque anos a gente vai lá pensar no reto, a gente pensa em hemorroida. Sim. Mas quando a gente tem essa musculatura ali bem no reto, forte, mas a parte interna fraca, muitas vezes a gente tem um prolapso que sai vaginal. Né? Então, assim, é bem mais complexo do que se parece. E bem mais comum, né? A gente tem bastante, mas é aquilo, tabu. Olha a importância da informação, gente. Informação para saber tudo isso. Muitas pessoas, acho que estão passando por isso e nem sabem. Tem medo de né? procurar. E medo de procurar, ou acha que é normal. Porque eu estou mais velha. É normal. É comum, né? né? É comum. E aceitar nada é comum. Não. Né? Eu sempre falo assim, é comum, mas não é normal, não gente. É normal. Não é normal, não é do organismo. É comum, acontece muito, com frequência, mas não é normal, né? Principalmente a perda urinária. Eu acho que a perda urinária é o que mais se normalizou. Eu tenho pacientes de 30 anos, de 20 e poucos anos, que têm essa queixa. Bruna, mas está tudo bem. Coloca um absorvente. Então, é o que a gente tem mais problema aí, e não está tudo bem, porque até o absorvente, ele vai mudar ali a temperatura, tudo, né? A flora. Aí a paciente tem mais candidíase, né? Que é uma queixa muito comum lá na farmácia, sabe? Disso, por uso, né? Tem muito uso, Então, Bruna, você já falou bastante que a fisioterapia pélvica vai ajudar muito nessas situações, né? E assim, as mulheres, elas têm vergonha de falar, né? Como a gente já comentou aqui. É o que mais acontece, né? Mais acontece, dos escapes de urina. Tem medo do cheiro, né? Porque escapa a urina, tem medo que cheire, né? Ou dor na relação sexual.
Isso você já falou, que tem muita queixa. A dor na relação sexual, isso é muito, né? Tem a ver com a parte hormonal e a gente tem um ressecamento ali, né? Então, a gente está falando do assoalho pélvico, de ter essa estrutura de não conseguir segurar, quando a gente tem essa diminuição de hormônio, e enfraquecer. Mas essa fraqueza, ela afina também o tecido. Então, essa falta de hormônio, ela afina. Por isso que a gente pensa no colágeno. Por isso que a gente tem que estar tudo em dia, então, tem uma suplementação também? Tem, para ajudar. Para a gente conseguir trabalhar, né? Então, a gente tem. Quando a gente pensa no ressecamento, né? Quando a gente pensa nesse afinamento, de que tem fissura, tem paciente que fala, Bruna, eu tenho relação e eu fissuro. A gente entra até num outro contexto, que a maioria das mulheres que é casada, às vezes fala, eu não consigo mais ter a libido. Né? Meu marido está reclamando, porque eu não tenho mais na relação interesse. Do casal, né? Interfere muito, tudo. Né? Distancia na autoestima muito. Dessa mulher, como é que fica? Ela né? se sentir, né? Empoderada, ela perde, né? E às vezes eu até costumo falar, gente, tudo muda, o corpo nosso, tecido nosso, mama muda, barriga, abdômen, muda tudo. Muda. E isso faz parte de envelhecer. Então, eu sempre tento deixar bem claro para as pacientes, porque o grande problema é a gente achar que a gente não está dentro do normal. Nossa, eu tô tendo ardência no relacionamento, mas eu sou casada há 20 anos e agora eu comecei. Será que está acontecendo alguma coisa comigo? Porque a gente tem isso de se culpar, né? Sim. De trazer para a gente. Eu sempre falo, é comum, né? A queda vai acontecer. Agora a gente vai trabalhar em cima disso. Vamos melhorar dentro do que a gente pode. Então, a gente tenta deixar tudo em dia, né? Então, não me alimento bem, não durmo bem. O sono. Sono importantíssimo. Não faço exercício. A gente vai ter cada vez piora. Piora de pele, de colágeno, da relação sexual, em tudo. Então, quando a gente começa a entender que é normal ter essas queixas, mas dá para melhorar dentro... Dá para melhorar. Porque, assim, nós conversamos muito isso nos outros podcasts. O envelhecimento não é o fim. O climatério, a menopausa não é o fim. Não. É um novo recomeço. Novo começo, né? E dá para passar com leveza, né? Fazendo o que tem que ser feito. Né? E hoje a gente está falando aqui das mulheres, mas quem me dera se os homens também pensassem assim, tivesse o lado masculino. Também tem isso, porque a gente tem a mudança ali no corpo dos dois. Também. E muitas vezes a gente vê muitos casais... anos de casado, tendo problemas, às vezes até no relacionamento mesmo, de um achar que o outro não se interessa mais por conta de hormônio. Coisas que vai acontecer com um e com o outro. Que envelhecer, a gente vai ter que envelhecer. Os dois vão envelhecer, não né? Tem, ainda né? bem, e tá tudo bem, né? Ninguém quer morrer jovem, envelhecer né? É lindo, graças a Deus, eu quero ficar bem velha. Isso então, mesmo. Eu falo que envelhecer é maravilhoso, lógico, com saúde, né? A gente cuidando, mas isso aí é o que a gente não foge. E assim, a qualidade... hoje eu vejo, como eu trabalho com mulheres, assim, as mulheres hoje de 40 a mais, elas estão, mesmo sendo essa área um tabu, elas estão procurando muito mais, às vezes, que até o jovem que nem pensa. Né? Aumentou a procura bastante, principalmente dessa parte de ardência, de ressecamento. Eu não quero. Eu quero ter prazer, porque a gente não sente prazer. Se você tem uma ardência, não. Como que vai sentir? Como que você vai relaxar? Se você tem dor na relação, como que você vai ter prazer? Não vai ter. Então, a gente precisa, sim, de ter algumas ajudas aí, né? Para deixar isso mais leve. E são possíveis, né? São possíveis. E a primeira coisa que eu sempre falo, abrir a mente, né? E conhecer, saber que é possível e ter um bom diálogo com o parceiro também, né? Também. Porque muitas vezes o parceiro não entende, né? Mas tem muitos parceiros que entendem, hoje eu acho que os homens estão muito... Nossa, os parceiros estão super entendendo. Eu tenho muitos casais que vão. Na primeira consulta, o marido vai com a mulher. E assim, bem bacana. E como que você faz essa mulher se abrir com você? Eu falo que assim, geralmente quando... O primeiro contato, né? É a pergunta, Bruna, como que é a avaliação? É igual ginecologista? Precisa, né? Colocar a perna na perneira, dói, tem desconforto? É a dúvida de todo mundo. Muitas vezes a avaliação, o primeiro contato, a gente não vai nem fazer a avaliação física, né? Então, a gente tem que ver todo o contexto mesmo, né, ali. No começo. Isso. Algumas pacientes, elas são mais abertas, a gente vai perceber isso e já vai fazer uma avaliação física. Algumas não. Então, a gente tem que entender, e isso é conversado, né, com a paciente. Na própria anamnese ali, a avaliação da fisioterapia demora muito mais de 1 hora, porque a gente tem que ter uma anamnese, cada detalhe faz a diferença. Então, é importante, sim, saber como que é a rotina sexual,
como que é a rotina de exercício, né? Se essa paciente tenho 50 anos, você teve gestações? Quantas? Qual via? Isso aí faz diferença no tratamento. Então, assim, quando começou essa incontinência, porque tem paciente que fala assim, Bruna, tô perdendo xixi. Aí tem 50 anos, mas faz tanto tempo. E como que era? Foi piorando? Então, isso é importante. Sim. Né? E aí, quando você tem isso aí, já se torna mais fácil na própria avaliação. E a avaliação, ela é bem tranquila, né? Então, assim, é uma avaliação que não dá constrangimento, é bem tranquilo. Às vezes, algumas pacientes não vou fazer avaliação hoje, não vim preparada, só para a gente conversar. Acabou de conversar, ela fala, se quiser, vamos fazer avaliação. Olha então, só. A paciente, ela vai entendendo Poder ali a da conversa, né? Você que vai sentindo vai se abrindo, na conversa, você vai fazendo ela se abrir. Isso. Porque ela começa a entender que isso vai que é necessário, ajudá-la, né? E você vê quanto tempo, assim, para o resultado? Demora muito? Varia, depende, né? De mulher. Depende de mulher. Para mulher, assim, a gente vê que, igual eu falo, é muito individual. Mas, assim, a grande maioria das vezes, é o que eu falo, as mulheres 40 a mais, elas têm uma percepção muscular muito boa. Muito boa, eu acho, assim. Eu acho que por mais que às vezes a gente tenha o tabu, não tenha esse conhecimento, assim, a musculatura, eu acredito que talvez por causa de época, antes, né, as mulheres, a gente fazia outros tipos de trabalho. Hoje a gente trabalha muito sentada, né? Então a gente acaba sobrecarregando também essa assoalho pélvico. Mas antes, as mulheres 40 a mais, assim, que eu acho que elas eram mais ativas, a alimentação era melhor. A gente vê essa diferença também, né? Elas têm uma percepção rápida da musculatura. Né? Pacientes assim, até mais velhas mesmo, que já está na menopausa, têm a consciência rápida. Quando ela começa a entender, e a gente trabalha com biofeedback, então tem alguns acessórios que ele te dá a resposta, se você está fazendo exercício corretamente. Você então, consegue saber, né? Você consegue Porque saber. também não é só ir lá na consulta e achar que tudo vai ficar maravilhoso. Não, tem a parte da responsabilidade da paciente. Tem, na verdade, lá na consulta, depois da avaliação, a gente tem esse biofeedback. Geralmente, os ginecologistas, né, eles pedem já a fisioterapia com biofeedback, onde a gente consegue ver o movimento do músculo. E aí ela entende, isso que é contrair, isso que é períneo, isso que é músculo. Entendi. Aí quando ela entende e faz certo, ela consegue já rapidamente ver resultado. Né? Então, assim, eu falo que não é tão demorado a fisioterapia, ela é rápida. A parte de dor na relação, ela é mais delicada, porque a mulher, cada hora, ela vai soltando um pouquinho, né? Sim. Então, assim, eu quero, mas eu tenho dor, eu tenho ardência. Então, a gente tem um trabalho um pouquinho mais cauteloso ali. Mas também é um resultado, assim, a fisioterapia, eu falo que é ouro, né, nesse tratamento. Né? É o que a gente precisa. Não adianta, né? A gente vai trabalhar ali com colágeno, com muita coisa que vai ajudar, mas a gente precisa trabalhar naquela região, né? A gente é toque, é tecido, então a gente precisa trabalhar. Nossa, e hoje as mulheres estão vivendo, as pessoas, né? Estão vivendo mais, né? Tem a longevidade maior, então tem que ter uma qualidade de vida, inclusive a sexual. Até a vida sexual aumentou, né? Assim, a gente vê que os casais têm uma vida mais longa, né? Tem. E assim, já comentei isso nos outros episódios, no momento que aí os filhos cresceram, já saíram de casa, que você não tem tantas responsabilidades em criar, educar, né? Que fica tudo mais tranquilo, aí tem esse declínio aí. Tem. Né? E aí eu sempre gosto de falar como que é tudo um contexto, né? A gente passa aí algumas fases. Então, a gente passa a adolescência, que, né, tem alguns outros problemas, aí vem a gestação, que daí a gente também tem a fase hormonal, uma mudança grande no corpo. Né? O desejo, às vezes, algumas têm mais, outras não têm nada. As mães querem ser mães, não se vê mais como mulher. Não, é verdade. Aí, na hora que a criança cresce, né, e aí a gente vai falar, não, a gente vai começar a ter essa fase de relação sexual, e muitas vezes vai curtir a relação sexual, mas tá mais velho, aí começa a ter esse problema hormonal. Igual você falou do cheiro, né? Às vezes tem paciente que fala, Bruna, eu fui na academia e eu percebi que molhou minha calcinha. Muito. Mas eu não sei se eu tô tendo perda urinária, parece que eu não sinto, porque tem pessoa que não tem percepção daquela região. Então, eu sempre falo, gente, cheira, xixi cheira.
Então, a urina Verdade. cheira. Uhum. Então, a gente tem que observar, conhecer. Tem pessoa que tem até esse tabu. Tem né? mesmo. Tem gente que nem olha Não, a prefere parte não íntima. saber. Tem gente que não toca. Vamos Tem falar. muito, E você tem que conhecer o seu corpo, né? Tem que saber Tem que sobre ter a essa parte de percepção. desejos, né? A gente tem que se sentir desejada. Então, assim, isso é importante conversar com o parceiro. Uhum. Então, tá com ressecamento? O que te agrada? Né? Sim. O que vai ser legal? Porque a gente pode buscar todos os tratamentos, mas o que te faz feliz? Então, isso é importante, né? Porque hoje a gente fala que vai diminuindo muita coisa. Vai diminuindo a conversa, vai diminuindo o paquerar, o beijo na boca, e isso vai verdade. estimulando. Então, quando a gente pensa assim, até de desejo sexual, a gente tem uma queda mesmo. Quando a gente é jovem, a gente tem ali o toque muito mais, Muito depois mais vai diminuindo. toque, é verdade. Então, a gente tem que trabalhar isso, sabe? O namoro, o olho no olho. Uhum. Então, a gente hoje fala, né, sobre luz, cheiro, tudo isso vai ajudar a te dar estímulos. Todos os sentidos, né? Vai te dar É estímulos, verdade. né? Então, é muito legal trabalhar com os estímulos aí. Ai, bacana, Bruna. E assim, e toda mulher precisa fazer fisioterapia pélvica a partir de que idade? Nem toda mulher precisa fazer, mas toda mulher tem que conhecer a musculatura. Então, o que eu indico? Eu falo, igual a gente vai ao ginecologista, né? O correto é ir de 6 em 6 meses, 1 ano. A fisioterapia, pelo menos uma vez no ano, a gente tinha que conhecer esse músculo, entender. Então, assim, será que eu preciso? Aí a gente pensa, né? Faz sempre essa pergunta, será que eu preciso? Então, eu falo, será que a gente vai muito ao banheiro? Será que a gente vai pouco? Será que na hora da relação você está tendo um tônus legal nessa musculatura? Porque Então, esses seriam os sinais de alerta. De alerta. Né? Para você Mas a gente não conhece, não a gente não sabe. Então, a gente às vezes nem sabe que é alerta. Então, a falta de desejo, muitas vezes, uma paciente de 40 anos, eu não tenho tanto desejo, ou eu não gosto tanto da parte sexual, mas será que esse tônus está ativo? Não tem como ter prazer se esse tônus está fraco. E às vezes ela nem sabe que está fraco. Eu não estou perdendo xixi. Ela nem imagina, né? O que é assoalho pélvico, que pode ficar flácido, nem imagina. né? Então, assim, por que eu vou procurar uma coisa se está tudo bem? Eu não tenho dor na relação, estou lubrificada ainda, mas aí não sente nada. Não é normal. A gente tem que sentir. Sim. Né? A gente tem que sentir prazer. A gente Mesmo porque tem muitas terminações nervosas, muito né? precisa na área ser trabalhado. genital, Então, assim, às vezes a gente... Uma dúvida mesmo. Não... Então, passa pela avaliação. Bruna, eu só vim fazer. Tem muitas, tá? Paciente que procura. Bruna, não sei. Eu queria saber como que tá a minha musculatura. Vai, tá tudo ok. A gente tem ali força, tônus, resistência, relaxamento. Tá tudo bem? A gente vai ter uma conversa que vai sempre dar ali uma qualidade para a paciente e ela vai voltar daqui 1 ano, 2 anos. Não precisa sempre tratar uma coisa que você não tem. Né? Não tem incontinência, não vai ter que tratar. Mas mantém esse tônus ativo. Sim. Né? Então é muito importante. Muito importante, pelo menos uma avaliação para conhecer. Então tem que né? dar uma atenção para essa área também, como a gente dá para outras áreas, né? Pro resto do corpo. Verdade. E assim, e aí, a gente já falou, fisioterapia pélvica dói? Que eu acho que deve ser uma dúvida de muita gente. É constrangedor? Constrangedora, se dói, né? Não dói. Né? A gente nunca vai... Na fisioterapia pélvica, quando a gente vai trabalhar a musculatura do assoalho pélvico, acessórios, quando a gente vai usar, ele no introito vaginal, na entradinha ali, né, da musculatura vaginal. Então, assim, dor, a gente não vai... Se a paciente sente dor na relação, se ela tem uma dispareunia, né, esse músculo rígido, que tem muitas pacientes que têm esse ressecamento, essa rigidez, a gente não vai trabalhar com uma introdução ali. Então, a gente vai trabalhar com tecido. Muitas vezes é externo. Então, assim, às vezes a paciente é um pouco mais fechada, vai se sentir mais, né? Vai ter esse desconforto, né? Mas a gente vai ganhando aos poucos, mas muita coisa a gente faz em casa. Então, assim, muita coisa eu passo para a paciente fazer em casa. Eu falo que eu quero ela livre da fisioterapia. Uhum. Né? Eu nunca seguro a paciente, não, você tem que vir toda semana, 2 vezes. Não. Você tem que fazer em casa. Você tem que fazer a lição de casa, né? E você sabe quando a paciente não faz, levar, né? Percebe na hora. Porque daí a paciente consegue levar. Uhum. E ela fala, não, Bruna, agora... Né, às vezes eu dou alta para a paciente. E no ano que vem ela fala, eu percebi, né, um desequilíbrio, eu queria voltar. E a gente vai retomando. Mas, assim, eu sempre passo para as pacientes estarem mais livres, mais desconforto. Dor não dói. Não sente dor, não. Pelo contrário, é alívio, né? Então, quando a gente tem uma rigidez, nossa, Bruna, a gente fez uma soltura, a gente trabalhou o tecido, como está mais leve? Né? Como eu consegui ir no banheiro? Né? Sim. Né? Então, tem constipação, tem paciente que, nossa, fica 5 dias sem fazer.
né? Você tem que conseguir. Tem paciente que fala, nossa, eu tenho que ir muito no banheiro. Isso causa dor, dói, dá uma rigidez. Então, ela sente mais leve até. E tem algum aparelho que você usa? A gente usa alguns aparelhos. Né? Então, quando a paciente que tem uma percepção muito pequena, a gente faz eletrovaginal. Então, ele é um eletro pequenininho, mas a gente coloca no canal ali e ele manda a resposta para aquele tecido de contração ou de relaxamento. Então, tem várias. Quando essa paciente não tem percepção, tem gente que fala, eu falo, vamos fazer contração, segura o xixi. A paciente fala, estou segurando. E músculo nenhum movimentou. Nossa. Ela não tem ativação nenhuma, então a gente precisa dar um estímulo eletro aí. A gente trabalha essa parte aí de eletro. Quando a paciente tem esse tecido, tem essa consciência, a gente trabalha com biofeedback. Aí a gente tem alguns acessórios que ela vai conseguir ver. Então, se contrai, ela vê movimentar, relaxa, ela vê relaxar. Então, ela consegue, segura, porque muitas vezes a gente não tem que ter só a força da musculatura. A gente tem que ter resistência. Então, a gente tem que ter o músculo nosso do assoalho pélvico, ele tem que ter uma força de contração. Ele tem que saber sustentar aí pelo menos uns 10 segundos sem ter queda. E o relaxamento, ele tem que ser certinho. Porque se ele tiver um relaxamento com tensão, segurando, isso também pode trazer dor e incontinência. Então, ele é várias coisinhas ali, fatores. E a gente consegue ver. É muito bacana, a gente consegue ver. Que legal. É um aparelho que daí você consegue ver visualizar o que está acontecendo com o seu músculo. Você consegue saber se você está contraindo certo ou não. Isso. Você consegue ver. Nossa, tem alguns aparelhinhos que são menores, que a gente até indica alguns para paciente depois que tem alta levar para casa, assim, né? Ela ter para ela. Uhum. Tem alguns que é de consultório mesmo, a gente consegue ter a visão de número. E hoje, né, tem muito que é bem bacana, que eu também agora eu quero ter no consultório, que é tipo um videogame. Então, a gente vê na tela ali o movimento do músculo. Muito bacana, porque a gente pode pôr eletrodo vaginal, que a gente tem ali uma percepção maior da região. Então, a gente vê pela próprio videogame ali se contrai, relaxa, contrai. Você consegue visualizar. Quando uma paciente é muito idosa e não consegue ter essa introdução, a gente tem eletrodo externo. Que também vai mostrar esse movimento. Então, é bem bacana. Nossa, que legal, né? Que evolução. As pesquisas evoluem, né? Muito. Em todas as áreas. É muito legal para ajudar, né? Essas mulheres. Então, eu sempre trago aqui o melhor da ciência, Bruna. E também o que é possível fazer na prática. E aí, com fórmulas seguras e personalizadas também, como você falou. Né? Que cada mulher é uma, né? Isso. Cada mulher é uma, cada uma tem uma necessidade diferente, né? Então, eu queria fazer uma contribuição, fazer uma abordagem complementar ao seu trabalho, né? Que eu sei que você precisa desses produtos também, né? E que é o uso de produtos manipulados, personalizados para essa região, né? Então, quais produtos de uso tópico que você recomenda ou já viu trazer bons resultados nos tratamentos que você faz? Então, assim, a gente usa de lubrificante, né? Então, a gente precisa. Se tem ardência, a gente tem que ter algum ressecamento, por né? conta do ressecamento, né? Eu gosto sempre de falar o colágeno mesmo, né? Bem indicado também, a gente tem que ter. Então, a gente tem várias... A gente nunca pensa, colágeno a gente pensa para pele só, mas ali é tudo parte elástica, né? Então, a gente trabalha com essa sustentação. Então, se o colágeno estiver legal, as vitaminas mesmo. Né? Quando a gente pensa em vitaminas, se a sua saúde está legal, se você não vai ter uma infecção de urina, candidíase, você vai ter uma saúde íntima melhor. Tudo isso agrava ali a saúde. Até manter a saúde da flora ali vaginal. Então, né? a gente pensa no sabonete íntimo, né? A gente pensa ali no sabonete líquido íntimo. E não é qualquer sabonete. Não pode ser às vezes a pessoa higieniza essa área com sabonete em barra. Sabonete em barra é muito alcalino, tem um pH muito alto. Né? Aquela região é mais ácida. Tem e aí desequilibra toda a flora, ali, né? Então, a gente tem isso aí também, que eu sempre falo, como que está sendo a higiene? Né? Então, é importante. E tem outras coisas, assim, a gente tem que pensar nessa parte até de medicamento, hoje, igual você falou, é muito individual. Então, quando a gente tem ali, passou pela endócrina, né, ginecologista, cada um vai trabalhar em cima de alguma coisa que a pessoa está precisando e vai dar um resultado muito bom. Então, é muito importante a gente ter essa confiança, né, no laboratório, sabe, e ter essa individualidade, porque não é igual para todo mundo. Então, conhecer, né? Então, saber o que a paciente precisa ali mesmo. Essa parte de lubrificante. Tem paciente que tem ressecamento, mas fala, nossa, eu tenho alergia, não posso usar nada.
Então, é que o que a gente estava conversando é das fórmulas limpas. Que às vezes a fórmula industrializada ela tem muitos ativos. Então, a possibilidade de gerar alergias é maior. Então, eu fiz até um curso de cosméticos íntimos, né? E lá ele falava que a fórmula, quanto mais limpa, né? Quanto menos ingredientes você colocar nessa formulação, melhor. Quanto mais próximo do pH fisiológico da região, melhor. Hoje é fissura. Então, assim, tem paciente que tem atrito nessa região. Então, isso também é legal, trabalhar com cicatrizantes, né? Hemorroides. Nossa, a gente tem muita hemorroida. Muitas pacientes o próprio tecido da roupa, né, que a pessoa usa também interfere muito, muito. O que a paciente, só fico sentada, só uso um tipo de calça, dela tem ali um atrito, né, um desconforto. E aí a gente tendo, né, usando todo o produto certo, a gente vai ter uma melhora e uma qualidade ali, né, tecidual. Então, muito sabe importante. Que no curso que eu fiz, o professor contou que tinha uma pessoa que fez um curso com ele uma vez, que a ginecologista dela pediu para ela não usar sabonete nenhum nessa área. E a gente sabe que a gente tem as secreções fisiológicas, tudo, tem sebo. É bem difícil. Não tem como você não usar um sabonete, alguma coisa, senão você não vai higienizar. Na verdade, assim, hoje, por ter muita informação, algumas mulheres falam, essa área não precisa ser higienizada. Não tem como, né? Então, assim, não. Mas o que acontece? Muitas vezes eles não querem que higienize tudo, por não ter produtos corretos. Não ter produto adequado. Então, quando a gente pensa até em algum produto, gosto falando, sabonete de barra, isso traz, um ressecamento, às vezes até piora a fissura. Mas a gente tem os produtos corretos que pode usar, porque a gente tem que sentir aquela sensação de limpa, né? Sim. E até para ter relação, até a parte de lubrificante. Às vezes eu tenho paciente que fala, eu odeio lubrificante, eu odeio aquele negócio melado, o cheiro do lubrificante que você compra em farmácia. Então, você conseguindo ter isso, você consegue ter, né, de ter qualidade nisso, você consegue usar... E a personalização, porque já chega a mulher que quer que tenha cheiro, entendeu? Isso. Quer que um aroma, uma essência, né? Hoje a gente tem até cremes, né? Para essa região, para hidratar essa região. E é uma região que precisa ser hidratada, né? Então, tem mulher que hidrata o corpo inteirinho e não hidrata. Mas o que acontece? Muitas mulheres, às vezes, têm muita candidíase, muito problemas, às vezes, porque fala, e é o que a gente vê muito, eu vou namorar, eu preciso sentir cheirosa, eu pego o óleo e passo creme, e passa creme de corpo. Então, isso que eu falo, é diferenciar, é entender que cada área para a boca a gente tem um produto. Para aquela área a gente também tem outro. Porque é tudo questão de pH. O pH da pele é diferente. Da região genital é outro. Então, você não pode usar o mesmo produto que você usa na pele, no hidratante do corpo, na mão, o shampoo. É outro pH. Outro. Então, tem que ser o produto adequado para aquela área. Então, é essa informação que às vezes falta. Muito importante. E a pessoa passa o que ela acha que deve, né? Ou não passa nada. Ou não passa nada. Eu tenho muito de falar, nossa, eu não posso com nada, tudo eu tenho alergia. Será? Né? Será que você está usando? Eu já tem gente que fala, não. Até quando a gente fala de cicatrizes, né? Cicatrizes mesmo. Eu trabalho com algumas cicatrizes vaginais, cicatrizes cesáreas. Até hoje eu tenho paciente que faz cirurgia e fala, eu vou passar sabão em pedra. Meu médico indicou sabão em pedra. Mas veja, hoje a gente tem tudo. A gente tem ali. Manipulado, feito certo para você. Para que você vai passar o sabão em pedra? Nossa, o sabão em pedra é soda sabão pura, em pedra, né? Passa sabão em pedra. Como? Nossa, não. Então, assim, hoje informação do próprio profissional. Né? Então, assim, precisa. Acaba que, às vezes, fica desatualizado, né? E aí tem aquilo como uma coisa certa, e aí é onde começa, não, eu usei, eu tive alergia, eu quero usar tal sabonete, vai ver aquele sabonete, não usa, nem usa, quase nem usa mais para corpo. É verdade. Às vezes você acha alguns sabonetes íntimos que não são adequados. Nossa, muita maioria, íntima, né? Na hora que a gente vai ver ali aqueles sabonetes íntimos que são os mais vendidos ali, famosos, né, de propaganda, eles não são ideais. A gente vê que a paciente usa e
né? E começa a ter os desconfortos, secamento de pele. E aí fala, nossa, eu usei e piorou. Porque não tá ali trabalhado em cima, adequado, Mas ao passo que até as minhas funcionárias, por exemplo, né? A gente faz um trabalho de informação com elas, porque eu falo sempre, vocês vão trabalhar com saúde, vocês têm que promover a saúde, vocês têm que ter saúde também. Conhecer, então, aí, né? Vivenciar. Vivenciar. Elas usam o sabonete íntimo que a gente faz. Aí elas falam, olha, depois que eu comecei a usar o sabonete íntimo daqui, eu não consigo usar outra coisa. Eu me sinto bem. E você está falando até de odor, né? De cheiro. Se a gente trabalha com... Porque assim, a gente cheira. Claro. E aí, às vezes, as pacientes falam, nossa, Bruna, mas nossa, o cheiro forte, é ácido. Esse lugar é ácido mesmo, a gente tem cheiro, né? Tem que ser ácido. A gente não tem cheiro de flor, né? Eles falam, nossa, mas a gente tem aí tudo que vai te deixar mais confortável. Que você consegue proporcionar. Consegue. Sem ter essa agressão. Tem gente que fala, não, passo perfume. Não pode, a gente tem tudo certo. Até o desodorante íntimo, ele é adequado para aquela região. Não pode ser o desodorante que a gente usa na axila. Né? E aí, o que a gente fala, tem muita coisa sendo vendida aí que não está preparada para aquilo. Sim. Né? Então, é onde... E tem até ativos, Bruna, que eles promovem a produção de ácido ali. Probióticos. Os probióticos são muito bons. A gente tem ali também as bactérias, né? E os lactobacilos. Eles ajudam a imunidade, ajudam, né, a prevenir cândida. Que é uma queixa cada vez maior. Muito grande. E aí também entra toda a parte de alimentação, de roupa, de vida, de cotidiano. Você consegue trabalhar em cima disso, né? Sim. Com os probióticos. Ai, bem legal. É bem interessante, né? Na hora que a gente vai se aprofundando, a gente vê que quando a gente está ali tudo alinhadinho, a qualidade melhora muito. Aí a gente melhorando essa área de higienização, pH, já vai melhorar até na parte do ressecamento, das fissuras, da dor. Então, uma coisa leva a outra, e a gente não precisa trabalhar com ativos artificiais. Tem muito ativo natural. Quanto mais natural, melhor. Então, camomila, aloe vera, o próprio óleo de melaleuca. O óleo de melaleuca é excelente como anti-inflamatório, para melhorar ali a prevenção da cândida. Então, existem óvulos vaginais. Sabe? Então, tudo assim, de indicação livre. Não tem uma restrição, não. Então, hoje em dia tem muita coisa para a mulher lançar a mão, né? E um profissional como você também para ajudar no tratamento dessas mulheres, né? Isso, porque daí a gente tem ali todo um sucesso, né? Sim. Das queixas. Então, eu trouxe aqui um pouco do que a gente tem lá, né? Já estava dando uma olhadinha. Então, tem os hidratantes vaginais, tem o desodorante íntimo, também para aquela mulher que acha necessário. É muito bacana, né? Porque o hidratante a gente consegue ali deixar... Porque a gente tem esse realmente, né? Tem pessoas que têm necessidade de estar hidratando mão e sentir mesmo hidratada. Então, é legal, isso aqui é legal que dá para ter tudo em bolsa, né? Dá para ter tudo. Então, é o tamanho pequenininho, né? Então, a manipulação é boa porque você consegue fazer o grande, você consegue fazer o pequeno, você consegue personalizar, tirar ingredientes, preparado, né, para uma viagem. Né? Sim. A gente tem, né? Põe na necessaire, você faz uma necessaire íntima ali, né? Muito legal. E tem os acessórios, né? Que a gente estava comentando, conversando. Isso aqui eu indico muito, tá? Usa-se muito na fisioterapia. Para dor, para ardência, para aquela sensação mesmo do canal fechado. Então, isso aqui a gente indica, a gente usa na fisioterapia e indica para casa. E aí eu ouvi falar que até para cólica menstrual, Cólica menstrual. É usado isso. Muito Você muito consegue colocar água dentro. Aguinha, isso. A gente coloca água, pode ser água quente, né? Ou até água fria mesmo. Então, tudo a gente tem uma indicação aí. Então, se a paciente está com muita ardência, um ressecamento, lógico, a gente tem que ver como que vai ser usado, mas muitas vezes a gente faz com a aguinha quente, aquela musculatura relaxa. Para ela ter relação. Então, ela vai conseguir ter relação com uma diminuição de dor, não vai ter aquela dor, aquele músculo tão tenso. A gente indica muito esse daqui mesmo. E o legal é que eu vi que você trabalha com tamanhos diferentes, né? Sim, tem 3 tamanhos, né? Muito legal. Porque é um processo, né, Bruna? É um processo. Então, assim, quando a gente pensa em dor, dispareunia, que é esse encurtamento dessa musculatura, o vaginismo, então a paciente não consegue ter relação. E a gente tem algumas pacientes com vaginismo. Então, a gente trabalha com tamanho menor, a gente consegue ir relaxando aquela musculatura, dando percepção. Porque fica muito tensa no vaginismo, tenso, e realmente contrai. Contrai. Tenso, e aí ela fica toda hora contraindo, né? E aí, como que vai ter relação com dor? Dói. E aí, a gente consegue colocar a aguinha quente e relaxar essa parte.
Olha, é uma coisa relativamente simples, maravilhosa, maravilhoso para usar. Isso aqui é muito bom. Ai, isso aqui eu vou indicar muito, muito, muito. Você vai ver que vai ter muita paciente que compra. Eu gosto que tem em casa. Sim. Então, assim, a paciente, às vezes, ela fala, ai, precisa, né? Às vezes a gente vê uma queixa ali, precisa, tem em casa. Na hora que você, né, precisar, tá ali. É fácil de higienizar, é fácil de guardar. Muito, a gente usa bastante mesmo. É material atóxico, né? Muito bom. Flexível. Flexível, né? Bom, então fica aqui o convite. Se você sente que algo mudou na sua saúde íntima, não ignore, porque o corpo dá sinais, né, pra gente de alerta. E hoje em dia a gente tem recursos, né, para tudo isso. Né? E eu sempre falo, ninguém está sozinho. Não. Né? Tem bastante gente estudando, trabalhando para melhorar a qualidade de vida. Tem muita gente séria, né, ainda muito boa no mercado, que a gente precisa conhecer, né, indicar. Então, a gente precisa estar realmente trabalhando aí junto para dar uma melhor qualidade. Então, é possível recuperar o prazer, o controle e a autoconfiança, né, Bruna? Isso. Então, Bruna, que conversa rica gostoso, que a gente teve, né? Eu muito adorei. Bom. Se deixar, a gente fica por horas, né? Porque é um assunto amplo, né? E que tem muita necessidade de informação. Né? Então, deixa um recado para essas mulheres, para todo mundo que está nos escutando, né? E para aquelas que estão passando por essas mudanças e que não sabiam que isso não é normal, né? É normal, mas não é comum, né? Ou é comum, mas não é normal, né? É comum, mas não é normal a gente sentir. O que eu posso falar assim, a mulher, ela não está sozinha, o que você falou, né? Não está sozinha. A gente tem profissionais, a gente tem que procurar, sim, ajuda, né? Não sentir prazer, sentir dor, se sentir constrangida, né? Muitas vezes, muito fechada. Não é normal. A gente tem... A nossa vida sexual, ela tem que estar aí ativa ao máximo possível, dando prazer, né? A gente tem que sentir prazer. Então, assim, perdas urinárias não é normal. Disfunções sexuais não é normal. A gente tem que ter qualidade de vida, envelhecer bem. E assim, o que eu sempre falo, tentar conhecer o máximo possível o nosso corpo, né? Falo nem só do assoalho pélvico, a gente fala de como um todo, né? Mas o assoalho pélvico, ele faz parte. Então, ali, essa sustentação dos órgãos, ela é necessária, né? Para a gente ter uma vida aí muito boa. Né? Prazerosa, a gente quer envelhecer prazerosa em todos os sentidos, né? Qualidade de vida. Usar a roupa que a gente quiser e não se sentir constrangida porque está com um absorvente grande. Ter autoconfiança, não vai vazar nada. Não vai vazar. Né? Então, assim, poder ir em qualquer lugar, poder falar, não vou beber um copo de suco, não preciso ir agora no banheiro. Então, isso é qualidade de vida. Como que a gente quer envelhecer? Né? Como que a gente quer estar daqui 10 anos? Sim. Então, assim, isso é importante, né? A gente muito refletir. Importante. Sempre eu falo, como que você quer estar daqui 10, 20 anos? Eu não quero estar usando fralda, eu não quero estar usando... né? Então, assim, eu não quero... Isso vale para academia, vale para tudo, né? Vale para a saúde, vale a gente falando dos produtos. Como você quer estar com a pele? Como que você... Sim, né? porque se a gente sentir... já comentou, tá vivendo bastante a mulher, então, eu sempre falo, homem, né? Esse olhar é muito importante. Muito importante. Então, eu falo que é o maior recado, é como que você quer se ver lá na frente, né? Isso mesmo. Então, se você se identificou com o que nós conversamos hoje aqui, compartilhe esse vídeo com suas amigas, com pessoas que você saiba que estão passando por uma situação assim, né, Bruna? Né? Para as mulheres 40 a mais, e que a gente merece viver, né, com mais prazer, com mais autoconfiança, com leveza e com saúde. Saúde, isso aí. Né? Então, muito obrigada, viu, Bruna? Foi um prazer receber você aqui. Foi um prazer. Foi um prazer meu participar. Obrigada, viu? Obrigada.